Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Não tem mais como passar pano ou tergiversar diante do flagrante antissemitismo e apoio a grupos terroristas desta quadrilha que tomou o país de assalto. É claro que eles jamais vão assumir isso de forma direta, ainda mais neste momento onde estamos acompanhando a barbárie que o Hamas vem cometendo contra civis, inclusive do nosso país que estavam em Israel. No entanto, os posicionamentos, os discursos, os atos falam por si. E o brasileiro não é burro. O brasileiro está vendo. Aliás, o mundo está vendo. Por exemplo, preste atenção nesta fala do ministro da Justiça. Quem consultou a internet nos últimos dias, creio que todas nós, verificamos que uma guerra terrível se transformou, às vezes, em certos ambientes, em disputa de torcidas, em que barreiras éticas essenciais são simplesmente ignoradas, ao ponto de haver um torneio para saber qual o tipo de morte de criança é mais hediondo, em que os lados ou as torcidas contendem para saber se uma criança degolada é mais grave do que uma criança queimada e vice-versa. O comunista rechonchudo trata com equivalência, como se estivéssemos diante de uma guerra entre dois países, Israel e Palestina, onde os dois lados lutam para defender suas causas, e em meio ao conflito, atos hediondos contra crianças estão sendo vistos de ambos os lados. Percebe o ardil? Isto não é uma guerra entre dois países, é uma guerra entre o terrorismo e a civilização, entre a barbárie e o mundo livre. Não existe equivalência. Qualquer jornalista ou político que venha falar em proporcionalidade é um canalha. O exército de Israel não entra nas residências dos palestinos para atear fogo em crianças inocentes. Antes de bombardear locais habitados por civis, Israel avisa previamente para que a área seja evacuada. Aviões até jogam panfletos informando a população. Essas crianças queimadas que o Dino menciona é porque os terroristas do Hamas impedem as pessoas de saírem das áreas que serão atacadas para usá-las como escudos humanos. E como se não bastasse, ainda montam suas bases e guardam sua artilharia em hospitais, escolas e mesquitas, justamente para que qualquer contraofensiva israelense provoque o maior número possível de mortes de civis, e isso seja usado como propaganda contra Israel. Ou seja, não tem como evitar essas mortes. Se Israel cessar fogo, os israelenses serão simplesmente dizimados. Agora, as crianças degoladas foram degoladas premeditadamente. Não se trata de uma triste consequência, mas de uma ação objetiva. Terroristas planejaram entrar em residências civis e matar com requintes de crueldade pessoas inocentes e desarmadas, incluindo crianças e bebês. Só alguém dominado pelo mal em sua essência mais pura não é capaz de fazer essa distinção. Bom, antes de prosseguirmos, já deixa o seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito? Então vamos lá. O Brasil este mês foi escolhido para a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU. Periodicamente, países que não possuem uma cadeira fixa no Conselho podem presidi-lo. E como você já deve saber, a resolução proposta pelo Brasil para o conflito na faixa de Gaza foi vetada pelos Estados Unidos. Qualquer um dos membros permanentes do Conselho, no caso China, Rússia, França, Inglaterra e Estados Unidos, tem poder de veto, mesmo que todos os demais países votem favorável. 12 países votaram a favor do texto brasileiro, apenas os Estados Unidos votaram contra. E fizeram muito bem. Afinal, a resolução apresentada desconsiderou o direito dos países signatários da Carta das Nações Unidas à sua legítima defesa, conforme prevê seu artigo 51. Colleagues, the United States is disappointed this resolution made no mention of Israel's rights of self-defense. Like every nation in the world,
Israel has the inherent right of self-defense as reflected in Article 51 of the UN Charter. Following previous terrorist attacks by groups such as Al-Qaeda and ISIS, this Council reaffirmed that right. This text should have done the same. Ou seja, o mesmo ardil do Flávio Dino esteve presente na resolução da diplomacia brasileira para o conflito em Gaza. No caso, o documento propõe, além do cessar-fogo imediato, várias medidas humanitárias para a preservação de civis, como os corredores para evacuação nas regiões mais atingidas pelo conflito. Mas em meio à contundente defesa da paz e das inúmeras propostas positivas que só um estúpido desalmado poderia ir contra, estava a tentativa vil de criar equivalência entre o terrorismo e a legítima defesa. E o PT fez isso de maneira sutil. Pode ter certeza que os representantes de vários países que chancelaram o documento nem perceberam a armadilha. E se o texto fosse aprovado, automaticamente Israel seria condenado por contra-atacar o terror e o Hamas teria à sua disposição um poderoso instrumento para validar suas narrativas absurdas contra o Estado judeu. A grande verdade é que essa resolução do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, a resolução que o PT apresentou na Câmara dos Deputados no início da semana, acusando Israel de genocídio do povo palestino, que inclusive provocou a indignação do embaixador israelense, e toda essa passação de pano para o Hamas que estamos acompanhando, tem método. E vai muito além do que você pode imaginar. E é exatamente isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Afinal, o que realmente está por trás dessa abjeta ligação entre a esquerda e o fundamentalismo islâmico? O que leva uma feminista ou um militante LGBT não condenar e até apoiar monstros que estupram e apedrejam mulheres? Monstros que condenam homossexuais à morte por serem homossexuais? Pode acreditar que eles não estão sendo incoerentes. Existe uma lógica satânica por trás disso tudo. Mas antes de nos aprofundarmos neste assunto, diante do absurdo que aconteceu essa semana, quero passar um recado extremamente importante. Na quarta-feira, todos nós acompanhamos o caso do míssil que atingiu o estacionamento de um hospital em Gaza, onde o Hamas acusou Israel pelo ataque. Em poucos minutos, os jornais estamparam a manchete: Israel lança míssil contra hospital e deixa mais de 500 mortos. Ou seja, a imprensa global transmitiu imediatamente uma narrativa do Hamas sem checar. Algumas horas depois da explosão, ficou demonstrado que o ataque partiu dos próprios terroristas palestinos, cujos foguetes improvisados costumam falhar e muitas vezes acabam atingindo o próprio território. Ou seja, a imprensa tradicional, que nos últimos anos promoveu uma verdadeira jihad contra as supostas fake news disseminadas por cidadãos comuns, inclusive criando agências de checagens e apoiando leis autoritárias contra a liberdade de expressão, agora, em meio a uma guerra, não pensou duas vezes antes de divulgar as versões absurdas e fantasiosas de grupos terroristas. E pior, fez isso sem qualquer retratação ou pedido de desculpas. E pode ter certeza que se estivéssemos na década de 90, onde não existiam as redes sociais e a rapidez de informação que se tem nos dias atuais, seria a versão falsa dos terroristas que permaneceria. Por isso que a grande mídia apoia a regulamentação das redes sociais e por isso a importância de mídias alternativas como esta. Caso contrário, hoje todos nós estaríamos sendo manipulados por essa imprensa suja. Estou falando isso porque ano passado, por causa das eleições e para evitar a vitória do Bolsonaro, se iniciou toda uma perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais. E em setembro, este canal foi desmonetizado, o que significa que há mais de um ano eu não ganho nem um centavo para produzir conteúdo aqui. Sendo assim, se você gosta do meu trabalho, considere ser um patrocinador do canal. Você pode fazer isso de duas maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix,
Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, luiz com z, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Recado dado, então vamos lá. Na segunda-feira, o PT divulgou uma resolução na Câmara dos Deputados sobre a situação na Palestina e condenou veementemente o Estado de Israel, que, segundo eles, realiza um genocídio contra a população de Gaza. O embaixador de Israel no Brasil ficou sem palavras com o documento. É difícil reagir, porque não é só que acusamos Israel de genocídio, também dizem que Israel e a Hamas devem parar, condenar assassinados dos dois lados. Really? Isso é a maneira de um partido que está falando sobre direitos humanos, esses direitos humanos, matar crianças, estuprar mulheres, esses valores do PT que eles se apoiam. Para mim, eles perderam isso. Perderam toda a visão da humanidade. O apoio deles para os palestinos é uma coisa. Podemos discutir isso, mas apoiar Hamas? Eles perderam isso totalmente. Totalmente. A presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, afirmou que a interpretação da resolução por parte do embaixador israelense foi falsa e maliciosa, pois o partido condenou as atrocidades cometidas por ambos os lados. Bom, vamos ler exatamente o que o PT escreveu. Abre aspas. O PT condena desde a sua fundação todo e qualquer ato de violência contra civis, venham de onde vierem. Por isso condenamos os assassinatos e sequestro de civis cometidos tanto pelo Hamas quanto pelo Estado de Israel, que realiza neste exato momento um genocídio contra a população de Gaza, por meio de um conjunto de crimes de guerra. Fecha aspas. Percebe aquele mesmo ardil do Flávio Dino? Só que neste caso é ainda pior. Primeiro porque não existe genocídio de povo palestino. O que existe é uma guerra provocada pelo Hamas, onde inevitavelmente, como já mencionei, palestinos morrem por consequência inevitável desta guerra. Mas o PT vai ainda mais longe ao afirmar que o exército de Israel sequestra civis inocentes, assim como os terroristas do Hamas. Isso é completamente falso. Eles sabem muito bem disso, mas fizeram questão de escrever esse absurdo no documento porque são canalhas. Jamais se soube de qualquer relato de que soldados israelenses invadiram um evento em Gaza ou uma residência de família para sequestrar um único civil palestino. O que o governo de Israel faz é prender terroristas e ainda assim os mantém em presídios, procurando seguir as regras impostas pelas políticas de direitos humanos. Na resolução, o PT também escreveu que o partido apoia desde os anos 1980 a luta do povo palestino pela sua soberania e pela constituição de dois estados nacionais, o Estado da Palestina e o Estado de Israel. E isso é a maior falácia que todos aqueles que tentam criar equivalência nos dois lados desta guerra disseminam por aí. Não é por menos que na ONU, o Lula também defendeu essa falácia da criação de um Estado palestino. O que temos que entender é que em 1948, a ONU criou dois estados, o palestino e o israelense. Mas no dia seguinte à criação, os muçulmanos atacaram Israel e nunca aceitaram a divisão proposta pela ONU, lutando desde então para expulsar os judeus. No ano 2000, Israel propôs entregar para os palestinos um Estado soberano em mais de 95% da Cisjordânia e toda a área de Gaza. Mas a liderança palestina rejeitou a oferta e ainda respondeu enviando hordas de homens-bombas para Israel. Mesmo assim, em 2005, a faixa de Gaza foi toda evacuada por Israel e entregue à soberania da autoridade palestina sob o comando do Fatah, que até então apresentava aí uma certa disposição em construir a paz. Mas o grupo terrorista Hamas iniciou uma guerra civil e expulsou o Fatah e a autoridade palestina de Gaza, tomando o poder em 2007. Desde então,
com a desculpa de libertação do povo palestino, o grupo terrorista mantém sua população subjugada. Ou seja, o Hamas não quer um Estado palestino, o Hamas quer a eliminação de Israel. E não existe negociação com quem quer sua eliminação. Não se negocia com terroristas. Sendo assim, é de se esperar que o embaixador de Israel fique sem palavras. Mas ele errou feio, errou rude ao fazer esta afirmação. Perderam toda a visão da humanidade. O PT não perdeu a visão de humanidade, pois o PT nunca teve visão de humanidade. O PT é um partido de extrema esquerda de base revolucionária que enxerga os seres humanos como meros instrumentos para os seus objetivos. E tudo é lícito em nome desses objetivos, seja mentir, matar, roubar ou mesmo apoiar terroristas. O que precisa ficar claro para todo mundo, e eu não canso de repetir, é que os valores morais judaicos cristãos, a cultura e a religião da nossa civilização ocidental são os maiores obstáculos para todo e qualquer movimento revolucionário que queira reorganizar o mundo. E é por isso que tanto fundamentalistas islâmicos quanto os comunistas querem destruí-la. E um se valerá do outro sempre que esse for o objetivo. Israel é um verdadeiro oásis de civilização ocidental bem no meio do Oriente Médio, fato que é inaceitável tanto para comunistas como para fundamentalistas islâmicos. Quando o PT levanta a bandeira do feminismo e da causa LGBT, por exemplo, não está visando os direitos desses dois grupos, mas está apenas os utilizando como massa de manobra, visto que é importante criar divisão na sociedade. É importante para a causa colocar mulheres contra homens, gays contra héteros, negros contra brancos. Temos que entender que quando os comunistas entenderam que o marxismo, com sua revolução do proletariado, havia falhado, alguns pensadores reuniram-se em torno do objetivo de encontrar uma nova classe social para ser manipulada. Os proletários não poderiam ser, pois na década de 50, graças à Revolução Industrial e o capitalismo, estes estavam confortavelmente instalados em suas salas, assistindo suas televisões e tomando suas cervejas geladas. Sobravam então as chamadas minorias, os excluídos e todo tipo de ressentidos da sociedade. E se ainda assim não fosse suficiente, a estratégia seria a de ressuscitar antigas reivindicações sociais que já haviam sido superadas, como a luta das mulheres por direitos iguais. Você acha mesmo que o Lula se importa com os negros, com gays, ou se a mulher ganha mais ou menos que o homem? Você acha que o Boulos liga para indígena ou para morador de rua? O PT, o PSOL, esses partidos não defendem as supostas minorias como um fim em si mesmo, mas como um meio para atingir seus objetivos revolucionários. O que importa, na verdade, não são os gays, não são as mulheres, mas sim a revolução. E se a nossa civilização ocidental, com seus valores morais judaicos cristãos, com sua cultura e religião, é um obstáculo para a revolução, por que não apoiar grupos de fundamentalistas islâmicos que querem dizimar a civilização ocidental? É por isso que para estes canalhas faz todo sentido defender os direitos das mulheres e dos homossexuais, enquanto apoiam terroristas que apedrejam mulheres e decapitam homossexuais. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere, de verdade, ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luis com z, @yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me segue em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook e no Telegram. @LuisCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!